Depois que eu ler a primeira vez, você vai ler comigo. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Eu quero usar aqui uma palavra bem simples. Quando meu filho nasceu, João Pedro, ele tinha 7 meses quando nós o adotamos, na verdade. Eu estou contando alguns testemunhos até para a gente interagir com os irmãos. E ele era pequeno, e eu tentava de alguma forma ensiná-lo a estudar brincando. E eu entendi que eu precisava ensinar para ele conjugar os verbos. Então eu comprei um balanço, coloquei num lugar lá em casa, e o João Pedro era muito pequeno, uns 3 anos talvez, em torno disso. E ele ficava no balanço, e eu pegava ele e puxava ele em meu favor e dizia: eu. Segurava tu. Segurava de novo ele. Aí eu falava: eu, tu, ele. Ele, eu, tu, ele. Soltava, ele ria. Aí chamava ele de volta e falava: nós, vós, eles. Agora fala: eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Eu, tu, ele. E ficava brincando nos pronomes pessoais, no singular e no plural. Primeira etapa. Depois eu falava ar, er, ir. E ele, ar, er, ir. Vamos falar todos juntos. Ar, er, ir. Aí eu ensinei as terminações dos verbos. Ar, er, ir. Mas tudo brincando, de boa. Ele nem sabia que ele estava aprendendo. Depois eu falava passado, presente, futuro. Irmãos, os irmãos que conhecem o menino, quando passou uns tempos, minha esposa precisou fazer uma cirurgia bariátrica, e o João Pedro entrou num problema psicológico muito grande. A Aida, que é psicóloga, sabe o quanto que isso é ruim. E ele não foi bem nas provas. Ele estudava no Ebenezer, na mesma escola que as suas crianças estudavam. E de repente, ele ficou de recuperação em português. E chamaram o João Pedro para fazer a recuperação. E para minha felicidade, a prova era de verbos. Ele tirou de letra. Porque ele aprendeu a conjugar os verbos com o pai. Chegou lá, foi muito fácil. Nós precisamos aprender a conjugar alguns verbos. E esse texto fala para nós 3 verbos no imperativo. O primeiro verbo é louvar. O segundo verbo é invocar. O terceiro verbo é fazer conhecido ou testemunhar. Vamos falar os 3 verbos em nome de Jesus? 1, 2, 3. Primeiro verbo. Mas qual é o primeiro verbo? O segundo verbo. O terceiro verbo. Testemunhar. Vamos deixar como testemunhar? Vamos. Testemunhar. Qual é o primeiro verbo? Qual é o segundo verbo? Qual é o terceiro verbo? Então, se Deus, o nosso Pai, nos colocasse, com licença, numa rede, num balanço, e dissesse: filho, eu quero te ensinar 3 verbos aqui, e eu nem sabia que eu estava sendo testado pelo meu Pai. Ele lá no seu trono de glória, que tanto nos ama, Ele vai querer nos ensinar a conjugar os melhores verbos, e Ele nos empurra, e você diz: eu te louvo. Aí ele diz: agora eu vou te ensinar outro verbo, invoque. O terceiro verbo, testemunhe. Irmãos, os verbos, eles podem ser no infinitivo, ar, er, ir. Eles podem ser no gerúndio, louvando, cantando, testemunhando. Ou pode ser também no imperativo, louve, ore, testemunhe. Aqui está no imperativo, irmãos, é uma ordem de Deus para nós. E eu quero aprender isso nessa noite. Os irmãos podem dizer amém, amados irmãos? Então diga assim: eu quero. Mais forte: eu quero louvar. Eu quero orar.
eu quero testemunhar. Amém? O livro de Salmos, interessante, ele não tem capítulo. Nós não costumamos falar Salmo capítulo tal. Por que nós não falamos Salmo capítulo tal? A gente fala Salmo 23 em vez de Salmo capítulo 23. Por quê? Porque você não abre o Inário Aleluia e diz, vamos abrir o Inário Aleluia no capítulo 100, no capítulo 96, porque é inário, não tem capítulo, tem hino. Por que que a igreja não diz Salmo capítulo tal? Porque os Salmos era exatamente o inário da nação de Israel. Então, em vez de a gente chamar Salmo capítulo tal, a gente fala Salmo tal. Só uma explicação. Amém? Se alguém não sabia, ficou sabendo. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 105. Então, eu estou aqui com um dos hinos da nação de Israel, o Salmo. Outra coisa que é interessante a gente observar é que os Salmos estão dentro de uma categoria literária que nós chamamos de livros poéticos. Tem pessoas que são organizadas, outras pessoas são bagunçadas. O que é uma pessoa organizada? Ele guarda tudo no lugar certinho. E na hora que ele precisa, ele acha. Eu quero convidar os irmãos, isso aqui faz parte do ensinamento, a organizar os nossos pensamentos. Eu vou fazer algumas perguntas, os irmãos, por favor, respondam. A Bíblia tem quantos livros? Está ruim. Quantos livros? 66. Quantos do Velho? 39. O pastor salvou aqui. Quantos do Novo? 27. A Bíblia tem quantos testamentos então? 2. O Velho e o Novo. Diga assim comigo: Pentateuco. Mais forte: Pentateuco. Históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Aí o pastor falou: pastor, o senhor vai pregar, vai dar aula de teologia aqui. O que eu quero colocar para os irmãos é que em cada um desses livros nós temos exatamente os mesmos ensinos. Todos eles é um convite para a gente louvar a Deus, para a gente adorar a Deus, para a gente testemunhar de Deus. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, o Apocalipse. E quando a gente termina o Apocalipse, nós encontramos os mesmos ensinos: os anjos louvando, os anjos adorando, a igreja adorando a Deus. Irmão, se Deus quer que a gente louve, o que é louvor? Os pássaros louvam a Deus. A natureza declara a grandeza de Deus. A ordem do universo, o sistema solar, a beleza da criação, louva a Deus. Quando eu penso numa panturrilha, que é como se fosse um segundo coração que bombeia sangue, eu fico pensando: quem fez isso foi Deus. Cada parte do nosso corpo, da maneira como foi construído, louva a Deus. Irmãos, então, o convite do salmista é: louve ao Senhor.
E nós estamos hoje no culto, e aqui tem momento de louvor. Mas, irmãos, tem hinos que eu não consigo cantar, eu não sei, você não sabe. Mas louvar a Deus não é apenas cantar. Louvar a Deus é glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá, e pelas bênçãos que nós temos, e até pelas lutas, amém, amados irmãos? Foi a mulher de Jó que disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas foi Jó quem disse: mulher, você parece uma louca. Nós recebemos os bens de Deus, agora nós estamos recebendo as lutas. Vamos louvar o Senhor. Louve o Senhor. Eu recebi esses dias uma mensagem, eu compartilhei, que diz: Davi deu glória a Deus e saiu do pasto para o trono. Nabucodonosor não deu glória a Deus, saiu do trono para o pasto. O que é louvar? É o que eu e você somos convidados a fazer em gratidão ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Há um versículo na Bíblia que diz que quando Josafá se viu em aperto e não tinha solução, a estratégia de Deus foi colocar o coral na frente para louvar, e a vitória veio. Quando Paulo e Silas estavam na prisão à meia-noite, a Bíblia diz que eles cantavam louvores, e Deus escutava e mandou glória por causa do poder do louvor. Há poder naquele momento que a igreja está adorando, amém, amado irmão? Aplauda ao Senhor bem forte nesta hora e agradeça a Deus por esse momento de adoração. Louvado é o nome do Senhor. Louvai ao Senhor. Segunda ordem: invocai o seu nome. O que é invocar? É orar. O que é invocar? É falar com Deus. Irmãos, e uma das coisas mais estupendas do ministério de Jesus é que tudo que ele fazia era na oração. Ele foi escolher os apóstolos, ele passou a noite inteira em oração. Para quê? Ele era o Filho de Deus, à noite em oração. Marcos 1,35 diz: levantando de manhã muito cedo e fazendo ainda escuro, saía e ia para lugares desertos e ali orava. Gente, que exemplo! Jesus nos ensina o que nós chamamos de a sós com Deus. Levanta cedo. Se você tem que levantar às 5, então levante 4:30. Tira um tempo de leitura bíblica. Tira um tempo para oração. Se Deus te der uma mensagem, arranje um caderninho e vá anotando aquilo que Deus vai falando com você. Faça um diário. Nem que só você consiga ler, não interessa, é só você e Deus mesmo. Vai escrevendo, vai anotando, vai guardando. Se você tiver um dia muito angustiado, escreva a sua carta para Deus. E à medida que os anos vão passando, irmãos, nós vamos alcançando mais força espiritual, porque a oração e a palavra fortalece o nosso coração. Orar. Diz a Bíblia que uma vez Jesus terminou de orar. Eu queria aqui dizer que existe a oração em espírito, mas existe aquela oração que a pessoa diz: ele terminou de orar. Ele disse amém, ele terminou. E os discípulos se aproximaram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, do mesmo jeito que João ensinou os discípulos. O Senhor ensina a gente a orar. E Jesus contou uma história, e ele disse que se um filho pedir pão, o pai não vai dar pedra.
Se o filho pedir ovo, o pai não vai dar escorpião. Se o filho pedir um peixe, o pai não dará uma serpente. E ele disse: se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Irmãos, quando nós vamos orar, a principal petição não é as coisas materiais. A Bíblia diz que Deus já sabe de tudo isso antes que nós venhamos a pedir. Nós não vamos orar para mudar Deus. Nós não vamos orar para fazer a nossa vontade lá no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Invocar ao Senhor não significa dar ordens para Deus. Eu decreto, eu determino, eu mando. Não, irmãos, não é assim que nós nos aproximamos de Deus, mas nós nos aproximamos como filhos para receber do Pai a orientação, a graça e a força. Quem pode dizer amém? Diga glória a Deus. Esse é o espírito, pastor Pedrosa, da oração. Tá certo, irmãos, que tem hora que a gente vê na Bíblia homens e mulheres perseverando, batendo, insistindo, e a Bíblia diz para nós sermos perseverantes, como foi aquela mulher que gritava na porta do juiz: atende-me, julga-me, eu preciso do Senhor. O juiz diz: eu não vou levantar, eu não vou levantar, eu não vou levantar. E ela tocava na campainha, ela mandava WhatsApp, ela mandava e-mail para o juiz, e ela fazia um sarceiro na porta do juiz, até que o juiz disse: quer saber de uma coisa, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas essa mulher não para de me importunar, eu vou levantar e eu vou atender essa mulher. Irmãos, o que Jesus quer dizer não é que Deus está de costa para nós. O que Deus quer dizer é que na relação da oração é algo tão profundo que muitas vezes, quando Deus está demorando para responder, Ele apenas está dizendo: meu filho, eu estou percebendo que você está se aproximando mais de mim, você está se tornando mais íntimo de mim. Irmãos, eu li uma história que me impactou. Imagina que você tivesse um pai muito rico, e que esse pai te desse tudo de uma única vez, e você saísse muito endinheirado, gastando tudo. Quem sabe você não voltaria mais para o seu pai, e até viraria as costas para o seu pai. Mas o pai depositou uma grande quantia de dinheiro, e ele te deu alguns cheques, e você tem que preencher aquele cheque e voltar para o pai e falar: pai, assina aqui. E você vai fazendo pequenos saques. Eu quero declarar, irmãos, que a oração é isso. Todas as coisas já foram conquistadas, todas as bênçãos nos pertencem, mas todos os dias nós precisamos orar, porque a questão é comunhão com Deus e é vitória. Amém, amado irmão? Invocai o nome do Senhor. Aleluia. E a última coisa é testemunhar. Fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. A nação de Israel, ela foi chamada especialmente por Deus para cumprir 3 propósitos. Se eu fizer assim é 2,5, então é 3. Primeiro propósito, Deus disse: eu darei uma terra para vocês. Segundo propósito, farei de ti uma grande nação. Terceiro propósito, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, qual era o propósito de Deus para a nação judaica? Fazer com que ela fosse a nação que recebesse as revelações de Deus. O que nós recebemos, os judeus? Todos os profetas eram judaicos. Todos os apóstolos, eles eram judeus. Jesus também, a igreja também. Enquanto os gregos e os romanos deram a cultura chamada greco-romana, da onde vem agora a ideologia de gênero? Vamos descer, pastor. Essa cultura, irmãos, que vieram da Grécia, de Roma, uma cultura da ideologia do gênero.
as culturas mais doidas que estão sendo divulgadas hoje pela televisão, o liberalismo, não veio de Deus, mas a herança que nós temos é uma herança judaica cristã. O que está na Bíblia é de Deus. O que não está na Bíblia, contrário à Bíblia, é do inferno, é dos demônios. Então hoje existem dois grupos. Esses grupos, eles estão presentes no Brasil. Aqueles que estão querendo acabar com a fé. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado ainda homens comprometidos. Eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes pregando sobre as cartas do Apocalipse, e eu ouvi ele pregando ao vivo. Eu disse: não acredito. Pregou durante 1 hora e quase 20 minutos, sem um apontamento sequer, e sem devagar, ensinando a igreja sobre as cartas do Apocalipse. Eu ouvi Augusto Nicodemos pregando sobre o livro de Abacuque. Que coisa tremenda. Você tem ouvido pregadores com certeza que tocam na tua alma. E o que eles fazem? Não é contar testemunho pessoal apenas, mas testemunhar o que está na palavra de Deus. Então eu queria convidar os irmãos hoje, nessa simples palavra, a fazer duas coisas: contar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, mas sobretudo falar da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu espero, irmãos, que eu tenha podido, em nome de Jesus, contribuir para que a gente aprenda a conjugar e a viver esses 3 verbos, dizendo: eu vou louvar, eu vou orar e eu vou testemunhar para a glória do Senhor. Você pode dizer amém, amado irmão? Vamos nos colocar em pé. Queria convidar todos os irmãos, peguem nas mãos uns dos outros. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pega um pouquinho aqui para mim. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que render e te adorar. Vai sair depois, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Declare: somente a ti, Jesus. Começa a glorificar ao Senhor por aqueles motivos que você quer orar nesta hora. Engrandecemos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Novamente ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos, adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso. Só as irmãs cantando comigo e os irmãos orando, as irmãs. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Declare, minha irmã, adoramos, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Os homens declarem, as irmãs orem, só os homens. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Diga: consagramos todo o nosso ser a ti. Todos juntos, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos.
Essas três coisas não podem faltar no culto. Culto que não tiver louvor não é culto. Culto que não tem oração não é culto. E culto que não tem meditação nos oráculos e nas mensagens de Deus também não é culto. Se tirarmos uma dessas três pernas, acabou o culto. Por isso não é apenas uma poesia, é revelação de Deus. E se por acaso alguém estiver tirando nota 0 em alguma dessas lições, dá para recuperar. Dá para recuperar. Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus passou a receita direitinho para eles. No dia do vestibular, lá no Getsemane, todo mundo tirou 0. Todo mundo. Não deu um que sobrou. No Enem, 0. Pedro dormiu, Tiago dormiu, João dormiu. Jesus vem dar uma levantada e diz: olha, orar. 3 vezes eles não deram. A mensagem de Deus para mim, irmãos, é o seguinte: que parece tão simples falar, mas na hora da prova não é tão simples assim. Você já passou por alguma prova que você parou de orar? Quem já passou por alguma prova que começou a murmurar? Quem já passou por algum momento que deixou de testemunhar? Então, quando nós estamos espiritualmente mal, essas coisas desaparecem. Mas quando Deus visita o nosso coração e renova, nós temos prazer em louvar, temos prazer em orar e temos muito prazer em testemunhar e falar. Irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração, uma simples panqueca, muito simples, mas de coração. Eu me sinto feliz em estar com os irmãos.